Olá, alunos! Nessa terceira aula da disciplina Metodologia para a Pesquisa em Educação, nós conversaremos a respeito dos focos das pesquisas acadêmicas e como que um projeto de pesquisa pode ser organizado e pode ser proposto. Quais as partes principais desse projeto e quais as preocupações que eu preciso considerar na proposição desse projeto de pesquisa. Então, nós precisamos pensar que todo projeto de pesquisa, ele vai apresentar um tema, um problema, quais os objetivos para desenvolver esse trabalho, quais os objetivos pretende-se alcançar ao desenvolver esse trabalho, a metodologia que será utilizada, como que se pretende coletar os dados e como se trata de um projeto, nós falamos dos resultados esperados. Depois, no decorrer do desenvolvimento do trabalho, nós teremos os resultados em si, então esses resultados eles são analisados e se tiram conclusões a partir da análise desses resultados. Então, esses itens principais irão constituir o que nós chamamos de projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, num primeiro momento, ele organiza as ações do pesquisador. Então, o pesquisador, ao organizar como ele vai desenvolver a pesquisa, ele pensa nos recursos, no tempo, nos referenciais que ele precisa levantar. Então, ele constrói um cronograma de desenvolvimento do trabalho. Então, toda pesquisa começa com um projeto. Esse projeto passa por revisões, ele passa por novas elaborações, ele é questionado, muitas vezes quando se propõe um projeto de pesquisa, ele é questionado por outros pesquisadores. Quando se desenvolve um trabalho sob orientação, o orientador questiona o desenvolvimento do trabalho a partir da análise do projeto de pesquisa e só então esse projeto de pesquisa ele começa a ser executado. Então, eu vou trazer um exemplo, para nós pensarmos, nesses itens que compõem aí o projeto de pesquisa, no tema, no problema, nas possíveis respostas para esse problema. Então, eu posso pensar no tema bullying no ambiente escolar. Mas o que eu quero pesquisar a respeito desse tema, do bullying no ambiente escolar? Então, eu vou propor uma questão. Eu posso propor inúmeras questões a respeito de um mesmo tema. Então, eu vou trazer um exemplo. O bullying afeta o desempenho escolar? Essa seria a questão da pesquisa. E eu tenho uma hipótese, a hipótese de que sim, de que ele afeta o desempenho escolar. Então, eu vou pensar em formas de coletar dados que possam me trazer uma resposta sim ou não. Então, eu vou buscar dados que possam ou confirmar a hipótese que eu tenho, que sim, que o bullying afeta o desempenho escolar, como também eu posso buscar respostas que mostrem que não afetam, Então, a partir do tema e do problema aqui exemplificados e da hipótese, eu vou buscar outros elementos. Então, eu vou buscar na literatura o que outras pessoas já levantaram a respeito desse assunto. Outras pessoas já pesquisaram se o bullying afeta o desempenho escolar? Quais foram os resultados dessas pessoas? Como que elas investigaram isso? Quais foram os sujeitos de pesquisa? Eu posso ter um sujeito de pesquisa, então eu posso investigar junto a estudantes, eu posso investigar junto a professores, como também eu posso fazer um levantamento das pesquisas existentes. Então, o que as pesquisas apontam a respeito do bullying no ambiente escolar? As pesquisas apontam que ele afeta ou que ele não afeta? Então, eu também posso investigar a partir de outras pesquisas, de outros documentos. E aí, eu vou organizar os procedimentos. Então, eu vou ler algumas situações que mostrem, algumas outras pesquisas que mostrem se isso foi suficientemente respondido ou não, como que isso foi respondido, porque eu posso ter uma pesquisa que investigou junto a estudantes e eu quero fazer uma investigação junto a professores. Os professores, eles consideram que o bullying afeta o desempenho escolar? Então,
são outros sujeitos de pesquisa. Então, quando a gente compara resultados de determinados sujeitos, nós vamos perceber que podem existir diferenças ou não, né? Então, a percepção dos professores, ela é diferente da percepção dos alunos? Enfim, eu irei organizar o desenvolvimento da minha pesquisa. Por isso que o projeto ele é importante, né? Eu penso no tema principal, eu penso na pergunta, eu penso na hipótese, eu levanto outros trabalhos que discutiram essa questão também e aí eu delimito os procedimentos metodológicos que eu vou usar na minha pesquisa. Então eu vou focalizando qual será o assunto, o tema principal que eu vou investigar. Então, ao focalizar, eu penso em algumas questões muito importantes no desenvolvimento de uma pesquisa, porque uma pesquisa, ela tem que ser desenvolvida com rigor, mas ela tem que otimizar o tempo das pessoas que estão investigando, ela tem que trazer resultados, né? Como que eu vou desenvolver uma pesquisa que nunca termina ou que nunca traz resultado satisfatório, que nunca aponta nada a respeito do assunto? Não, eu preciso otimizar o desenvolvimento desse trabalho. Então, ao focalizar, eu penso o que eu pretendo pesquisar, o que outras pessoas já pesquisaram, o que falta pesquisar sobre o assunto, quais as contribuições dessa pesquisa para a área, e isso ocorre a partir de algumas etapas metodológicas. Então, do levantamento de bibliografias, a partir do estudo de uma metodologia adequada, pensando quais os sujeitos ou quais materiais serão considerados durante a coleta de dados. Então, eu vou desenvolvendo o que nós já falamos nas outras aulas de método científico para o desenvolvimento da pesquisa. E então, a partir dessa organização, eu vou olhar o todo da minha pesquisa. Então, o tema, ele está relacionado ao problema, ele está relacionado aos objetivos que eu estou propondo e eu consigo, com esses procedimentos que eu estou elencando, eu consigo alcançar os objetivos que eu estou propondo e eu consigo responder a essa pergunta? Então, eu começo a olhar o todo do meu projeto. Porque muitas vezes, né, um pesquisador iniciante, às vezes no desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso, nós propomos alguns procedimentos que quando a gente vai olhar, aqueles dados não vão responder aquela pergunta, não vão responder os objetivos que eu coloquei. Então, ao organizar essas etapas, ao verificar o foco da pesquisa, eu vou verificar como que as partes dessa pesquisa se relacionam e realmente estão integradas e estão condizentes. Bom, existem muitos, se vocês buscarem, se vocês realizarem uma pesquisa a respeito de metodologia de organização de projetos de pesquisa, vocês vão encontrar muitos esquemas como esse, inclusive que eu trouxe, que ele traz um passo a passo de como o aluno pode começar a organizar o seu projeto. Então, começa com a definição do problema, né? Quais os objetivos a partir desse problema. Eu vou escolher os métodos de pesquisa e esses métodos, eles estão relacionados se trata de uma pesquisa qualitativa ou se trata de uma pesquisa quantitativa. Qual vai ser a amostragem, né? O que eu vou utilizar aí para coletar esses dados. Então, existem vários mecanismos de começarmos a organizar uma pesquisa e produzir inicialmente um projeto de pesquisa. Bom, o foco da pesquisa, eu posso ter um assunto e eu posso, a partir desse assunto, ter várias questões. E aí, a partir dessas questões, eu vou escolher um foco principal. Eu trouxe um exemplo também para pensarmos a respeito. Então, eu tenho como assunto formação de professores para desenvolver uma pesquisa. Mas o que eu quero falar sobre formação de professores? Eu quero falar sobre políticas públicas de formação inicial e continuada de professores no Brasil? Se eu quiser falar sobre isso, eu posso falar sobre programas, sobre práticas, sobre projetos que são desenvolvidos por secretarias municipais,
secretarias estaduais, o Ministério da Educação, né? Então, a partir de um tema amplo, formação de professores, eu vou reduzindo ao meu interesse específico. Eu posso, por exemplo, falar sobre currículos de formação de professores. Então, eu vou analisar os currículos de formação inicial de professores no Brasil. Por onde que eu começo? Eu vou analisar o quê? Eu vou verificar ementas de disciplinas de cursos? Então, o foco da pesquisa, inclusive, vai me ajudar a pensar onde que eu vou coletar os dados. De onde que eu posso extrair as respostas para as questões que foram colocadas nessa pesquisa. Então, eu tenho que pensar que a escolha desse tema, né, a escolha do foco principal, ela vai me ajudar a organizar o decorrer da pesquisa. E aí, eu chego a alguns assuntos principais, eu chego ao foco a partir de algumas concepções, né? Às vezes eu tenho uma ideia inicial e aí eu começo a ler alguns trabalhos que já foram realizados e eu verifico que aquela ideia inicial, ela já foi exaustivamente trabalhada. Então, eu direciono o tema principal para um outro caminho. Então, eu tenho que pensar que a pesquisa ela não é neutra, né? Tanto questões do próprio pesquisador, como questões sociais, políticas, econômicas, irão influenciar a escolha do foco dessa pesquisa. Então, eu vou chegar em uma especificidade da pesquisa. Nossa, mas eu pensei que uma pesquisa resolvia várias questões. É muito interessante, né? Alguns alunos de graduação, quando chegam, professor, eu quero desenvolver um TCC sobre os problemas educacionais no Brasil. Nossa, que interessante, né? Um TCC sobre os problemas educacionais do Brasil. Então, nós precisamos trazer uma especificidade para que você consiga desenvolver essa pesquisa e então trazer respostas para algumas perguntas. Isso não significa que você não terá outras perguntas e outras pesquisas. Inclusive, uma boa pesquisa, ela aponta novas questões para que o pesquisador continue trabalhando e investigando a respeito do assunto. Mas ela trabalha com algumas questões específicas e ela vai relacionar. Então, você quer falar sobre os problemas educacionais do Brasil, mas o que as outras pessoas já falaram sobre isso? Então, nós vamos relacionar conhecimentos já produzidos com conhecimentos que estão em produção numa nova pesquisa. E como que a gente faz essa relação, né? Como que a gente usa o que já foi produzido e compara com o que nós estamos produzindo no momento. Em que contexto isso foi produzido e hoje qual é o contexto que nós vivenciamos hoje. Então, eu parto, né, de um tema, né, de uma área de interesse, eu vou ter uma especificidade, um objeto de pesquisa e a partir disso eu vou buscar referenciais teóricos para desenvolver essa pesquisa, selecionar a metodologia, quanto tempo eu vou utilizar para desenvolver essa pesquisa. E aí nós temos que pensar o seguinte: todos os resultados são aplicáveis? Nem todos, né? Alguns resultados são de cunho mais teórico, que requerem reflexões, que requerem discussões, e outros dados são mais aplicados. E nesse sentido, eu gostaria de discutir com vocês a questão do peso do conhecimento científico, né? Muitas vezes a gente ouve, às vezes corriqueiramente numa propaganda de televisão, esse produto foi cientificamente comprovado. Por que usam esse discurso? O que significa ser cientificamente comprovado? A ciência, ela tem um método, ela tem um rigor, ela tem um cuidado para desenvolver. E muitas vezes esse método e esse rigor, ele é utilizado para vários fins. E aí eu trago duas comparações, né? Nós temos resultados confiáveis a respeito de vacinas e como é que essas vacinas agem no corpo das pessoas e quais são os benefícios, né, de uma vacinação. E aí nós temos toda uma discussão se hoje, né, se deve se vacinar ou não, mas o que a ciência produziu? Que conhecimento foi esse? Que comprovação que nós temos a respeito desse assunto? E nós temos coisas que são utilizadas aleatoriamente. Por exemplo, lave o cabelo com esse shampoo porque esse shampoo tem DNA vegetal. Mas o DNA vegetal, como é que é? Ele vai interagir com o DNA do meu cabelo? Ciência comprova isso? Como que funciona, né? Então, em alguns momentos a população
usa esse discurso do peso científico para coisas banais e para coisas que já são comprovadas, resultados que são testados, muitas vezes a população nega. E aí nós temos um peso muito importante, enquanto pessoas que estão nas universidades, de mostrar que a ciência, ela produz dados e produz respostas aos problemas, e esses dados e essas respostas, elas são testadas, elas são produzidas a partir de um rigor, né? A partir de um procedimento científico. Então, nós temos que pensar como é que os resultados dessas pesquisas, eles trazem contribuições tanto teóricas como práticas para a área de conhecimento que eu estou desenvolvendo o trabalho, se os resultados, eles trazem novos conhecimentos que vão modificar o entendimento de uma determinada situação, de um determinado fenômeno, e se eles são relevantes até mesmo para entender o contexto que se aplica essa pesquisa. E eu vou trazer dois exemplos, né? Um exemplo que eu trago é um exemplo que nós estudamos muito na área de educação, que são os estudos de Piaget, que na época, os estudos que ele realizou, inclusive a partir de observações sistemáticas, né, foram estudos que trouxeram uma revolução para as teorias que eram vigentes na época. Ele considera muito a interação do sujeito com o ambiente e não apenas a genética do sujeito, e é uma pesquisa que traz questões que revolucionaram. Nem sempre nós desenvolvemos pesquisas que trazem grandes revoluções, mas pesquisas que trazem contribuições importantes para as áreas, né? O exemplo do Piaget é um exemplo bastante importante e estudado muito na área educacional, mas nós temos muitas pesquisas na área educacional que trazem resultados interessantes. Por exemplo, uma pesquisa sobre a importância do uso da informática no processo de ensino e aprendizagem de matemática. Então, o que mostrou, né? Qual é a interação de estudantes com alguns softwares, com alguns materiais, com objetos virtuais e como que isso interfere na aprendizagem? Então, vejam, nós desenvolvemos pesquisas que trazem muitas vezes resultados importantes para a área de trabalho, para a área que nós estamos atuando. Então, um projeto de pesquisa, ele também deve pensar nessa questão. Falaremos um pouquinho mais sobre as metodologias de pesquisa nas próximas aulas.